noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor. Agradecendo desde já a cada um que está aqui presente, quem está em casa, está nos ouvindo. Ai, que bem. Oh, glória. E agora eu não vou precisar de microfone. De máscara. Gente, vamos orar ao Senhor, né? Vamos ficar de pé, Senhor, para a gente oferecer o nosso culto a Deus. Pai, queremos louvar o teu nome, Senhor, e agradecer, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, e agradecer, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, que tem se renovado a cada manhã. Te agradecer, Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Te agradecer, Deus, pelos livramentos que nós não vimos, mas que o Senhor estava ali, Deus, para nos guardar. Queremos, Senhor Deus, te agradecer, Deus, por cada vida aqui, Deus, representada, cada pessoa que sai do seu lado, da sua casa, que o Senhor esteja abençoando cada família aqui, Deus, e abençoando aqueles também que ficaram em casa, Deus. Que o Senhor possa abençoar, possa guardar, possa proteger, Deus. Que o Senhor venha falar conosco aqui nesta noite, que o Senhor esteja presente, Deus, em cada coração. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, na certeza que o Senhor está em nosso meio. Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo 93. Salmo 93, de 1 a 5. Amém? Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o teu ruído. Os levantam as suas ondas, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A tua santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, o Senhor reina, né? Em nosso meio, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso. Né? Temos que agradecer ao Senhor todos os dias pelas grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas. As coisas boas e as ruins também temos que agradecer, né? Porque aquilo que a gente acha que é ruim, lá na frente a gente vai ver que é algo que o Senhor tem preparado para nós e precisa nos moldar, né? Para que as coisas venham acontecer. Bom, amanhã começam os nossos encontros para o treinamento dos PGMs, né? Pequenos grupos aplicadores é às 19 horas aqui na igreja. Domingo é dia dos pais, mas teremos a nossa ceia. Celebração da ceia do Senhor. Queria chamar a Lil para ela dar uma vida. A paz, queridos, Deus abençoe a todos. Aqui, a igreja Apacentar, a nossa igreja, tem um grupo de intercessão, todos sabem, né? Mas eu gostaria que somente ficasse de pé agora os intercessores. Por favor, sentem-se. Somente para falar para a igreja olhar quem são os intercessores. E saber que nós estamos de prontidão para servir a igreja. Então, aquelas pessoas que, por algum motivo de enfermidade, qualquer coisa do tipo, que queiram uma oração, se não quiser falar no grupo, apacentar, pode falar no privado de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que está faltando a irmã Rita, a irmã Dejane
Dilma e Roque. Então, pode ir para o privado, fiquem à vontade. Se não sentir à vontade no grupão, pode ficar à vontade a procurar cada um dos irmãos, incluindo a mim também, no PV. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém, queridos. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos adorar o Senhor, entender que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não traz dores. E é sobre isso que se fala a proposta do Evangelho, a riqueza que foi perdida no Éden e que não era proporcionado pela força ou pela ideia do homem conquistar, era a coisa que já veio de Deus para o homem. Ao se perder, Deus propõe o Evangelho, a boa nova, que nos dá essa capacidade de termos tudo que perdemos no Éden. Que essa seja a motivação de adorarmos ao Senhor. Nós estamos em direção daquele que está fazendo nos encontrar com Ele e nos tornarmos melhores. Amém? Que Ele cresça. Mas de ti de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de que Ele cresça, eu diminua, eu me apague.
és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meus. Tudo que eu mais quero é te ver. Glória e poder, tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar, aos seus pés me rendo. A tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em mim. Tudo que eu mais quero é te ver. Quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Com tua glória, Deus, tua majestade é real. Quero ir mais fundo, mais perto. Leva-nos, Senhor, leva-nos mais fundo, mais perto. Aos seus pés, aos teus pés, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver a tua glória, Deus. Nós oramos a ti, Senhor, nessa noite, para que essa canção seja a verdade dentro em nós, Senhor. O desejo de ver a tua glória, de receber da tua porção, Senhor. E mais fundo, queremos pedir, Deus, no nome de Jesus, nos encontre um lugar onde possamos sair da superficialidade, Senhor, e ir mais fundo ao encontro contigo, na tua palavra, na tua presença.
que haja um envolvimento da tua glória, da tua pessoa, da tua presença conosco, Senhor. É tudo que nós precisamos, é tudo que nós desejamos, necessitamos. A tua presença, Senhor. Aleluia. Esse é o nosso desejo, a nossa reunião, é estarmos aqui e receber da tua porção, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos teu é o poder pra sempre, amém. Te damos, te damos, te damos honra, te damos glória. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória com. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, teu é o domínio, sempre, sempre, sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra ser. E mais uma vez te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém, amém, amém. Toda honra, glória, força e adoração pertence a ti, Jesus. Não há nada nem ninguém tão
digno, quanto, Senhor, te damos honra, glória, força e adoração a ti. Poder sentar, queridos. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente.
o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Oremos. Eu também queria solicitar da igreja para que nas orações em casa colocasse também o irmão Valenzuela diante do Senhor. Hoje ele foi até o hospital, o filho dele, Tiago, a irmã Nieta me ligou para mim, para a irmã Jeane, para a irmã Lio, que ele foi para o HCA, fez um hemograma, fez uma tomografia, foi isso? E não detectou nada. Mas eles já estão com o médico marcado sábado em Feira de Santana, porque ele está vindo com frequência passando mal e não detectou ainda qual é a causa. Então ele está indo para a Feira de Santana sábado, fazer uns exames em uma clínica especializada. Amém? Deus, é a tua herança, a nossa herança é o teu amor, por isso que diante do Senhor nós nos prostramos nesta noite como filhos, como herdeiro do Senhor. E queremos apresentar nossas vidas diante do Senhor, agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor que vive e reina para sempre. E quero nesta noite, Senhor, também apresentar os dízimos e oferta, depositar diante do teu altar e te pedir que dos céus tu possa estar abençoando o celeiro dos teus filhos que se faz presente, aqueles também que não estão aqui, mas o desejo no coração era de estar, Deus. Que dos céus tu possa abençoar, Deus. Derrama bênção sem medida sobre a vida de cada um que diante do teu altar depositou, Deus, não só monetariamente, mas depositou o coração, a vida. A tua palavra diz que é com alegria que nós devemos depositar na casa do Senhor. E por isso nós te agradecemos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Som. Oi. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós a cada dia. Amém? Prazer enorme poder estar com os irmãos mais uma vez neste dia. Prazer enorme poder ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Aliás, esse é o meu prazer, né? Afinal de contas, foi para isso que Deus colocou, para que de forma humilde possa estar trazendo a mensagem da parte do Senhor a aqueles que necessitam. Eu não sei se vocês necessitam, mas eu necessito todos os dias. Os irmãos também? Graças a Deus por isso. É sempre bom podermos estar desfrutando dessa palavra maravilhosa. E hoje nós vamos estar falando a respeito do tema Orando no Fundo do Poço. Olha que maravilha. Já pensou? Eu não sei quantos de vocês, mas eu já estive no fundo do poço diversas vezes. Muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, porque eu mesmo proporcionei esse fundo do poço. Mas em outras ocasiões eu fui levado pelas circunstâncias. Mas até mesmo sendo levado pelas circunstâncias, eu também tive parte nesse fundo do poço. Acredito que aqui ninguém chegou no fundo do poço, ou chegou? Não, aqui não, vocês não chegariam não, jamais. Mas eu já estive muitas vezes no fundo do poço, circunstâncias muito delicadas, muito difíceis, mas eu dou graças a Deus porque todas as vezes que eu estava lá no fundo do poço, eu pude tirar para a minha vida lições muito preciosas. E hoje eu confesso aos irmãos que eu não pretendo ir mais para o fundo do poço. Só se as circunstâncias me levarem a isso. Mas eu tenho feito todo o esforço possível e necessário para não chegar lá. E particularmente eu acredito que a única forma de não chegarmos ao fundo do poço é seguindo em obediência à palavra de Deus. Aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem traçado para as nossas vidas. Eu gosto muito de contar os meus testemunhos, né? Mas não vou fazer isso aqui hoje. Mas gostaria apenas de tocar em alguns pontos específicos. O seguinte, de que eu, muitas das vezes, quando estava lá no fundo do poço, foi porque eu desobedeci a palavra de Deus. E diga-se de passagem, algumas dessas vezes, se não todas, foi porque eu realmente queria fazer não a vontade de Deus, mas a minha vontade. Mas alguém talvez diga, né? Mas como pode alguém que é cristão desobedecer a palavra e a vontade de Deus? Há algum tempo atrás eu era um cristão muito desobediente, porque eu não queria dar ouvidos àquilo que Deus queria para a minha vida. Mas isso acontecia porque a minha natureza humana, ela me convida a fazer as coisas que são do meu desejo, da minha vontade, aquilo que eu acho que é bom. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso aconteceu muito comigo e eu apanhei muito. Literalmente quebrei muito a cara em diversas vezes e eu aprendi que não devo, de forma alguma, seguir a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Quando eu olho para esse texto de Jonas, capítulo 2, que é o texto que nós estaremos refletindo nesta noite, eu enxergo um pouco de Jonas na minha vida. É claro que anteriormente, porque hoje eu, antes de dar qualquer passo, penso, reflito, medito e, acima de tudo, oro ao Senhor. Espero para que o Senhor me mostre o que verdadeiramente Ele quer que eu assim faça. Justamente para que eu não torne a estar lá no fundo do poço.
Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jonas. Como os irmãos sabem perfeitamente, Deus havia dado uma ordem para Jonas, e essa ordem era que ele fosse lá à cidade de Nínive pregar contra aquela cidade, porque Deus havia ficado indignado com tanta maldade que existia naquela cidade. Então Deus resolveu mandar para lá o seu profeta. Mas o profeta de Deus, de repente, ao invés de obedecer aquilo que Deus determinou que assim ele o fizesse, ele fez o contrário. Ele foi para o sentido oposto. Por causa dessa desobediência à palavra de Deus. O texto lá no capítulo 1, verso 17, diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Eu entendo esse ser engolido como um grande peixe, o fato de estar no fundo do poço. Jonas poderia ter morrido naquele momento porque ele foi lançado ao mar e a tempestade se acalmou, porque o motivo daquela tempestade era a fúria de Deus devido à desobediência do seu servo. Mas Deus então providenciou uma forma para resgatar a vida de Jonas, e a forma que Deus encontrou foi justamente essa, de fazer com que um grande peixe o engolisse, para que ele não morresse afogado. Bom, mas o fato é que Jonas, lá dentro da barriga do peixe, orou ao Senhor. Por isso que o nosso tema de hoje é orando no fundo do poço. Vamos ler o texto? A palavra do Senhor lá em Jonas capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: No ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu, do ventre do Sheol. Gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Senhor meu Deus, eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. Salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ainda na tua presença queremos neste momento colocar nossas vidas diante do Senhor. Suplicando, ó Pai, para que o Senhor não permita nós venhamos desobedecer a tua vontade, nós não sejamos servos intransigentes, servos que ao invés de fazer aquilo que o Senhor deseja, simplesmente nós retrocedemos, simplesmente nós fazemos o contrário, para que não caiamos também em circunstâncias como essa, o seu profeta acabou caindo. Mas nos ajuda, Senhor, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dificuldades e necessidades, e acima de tudo, ó Deus, mesmo que nós estejamos lá no fundo do poço, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária e suficiente para clamarmos ao Senhor. Certamente o Senhor estenderá a tua mão para nos resgatar. É o que nós te oramos, em nome
por amor de Jesus. Amém. Irmãos, Jonas na barriga do peixe, ora, Senhor. Nós podemos observar muito bem, Jonas estava numa situação extremamente difícil. O texto diz que ele orou ao Senhor. E ele disse, né, clamei ao Senhor na minha angústia. Foi exatamente no momento em que ele estava vivenciando uma angústia tremenda, que ele não sabia o que poderia acontecer com a sua vida diante daquelas circunstâncias. Talvez ele não estivesse nem mesmo enxergando aquela luzinha lá no final do túnel, mas mesmo assim, ele clamou ao Senhor. E ele diz claramente que o Senhor respondeu a ele lá no Sheol, na sepultura, no lugar de morte. O Senhor respondeu a ele e ele gritou e Deus ouviu a sua voz. A lição que eu aprendo com essa oração de Jonas, logo no início, é de que nós devemos aprender com ele para não cair no mesmo erro. Devemos entender que não podemos ser desobedientes à vontade do nosso Senhor. Não precisamos chegar a uma situação difícil como essa para podermos estar clamando ao Senhor de lá da sepultura, do Sheol, do lugar dos mortos. Talvez nós precisamos ainda criar esta consciência de que a nossa oração a Deus deve ser de gratidão, de pedido de socorro nos momentos das nossas fraquezas, mas nós precisamos abolir as nossas desobediências, Senhor. E lá do Sheol, lá do lugar dos mortos, ele gritou ao Senhor, primeiro porque ele sabia que Deus era misericordioso o suficiente para livrá-lo daquela situação. A prova disso é que um dos motivos pelos quais ele não quis ir até a cidade de Nínive pregar contra aquela cidade, porque ele sabia perfeitamente que Deus poderia perdoar aquele povo, que aos olhos dele era um povo miserável, era um povo completamente desobediente à vontade de Deus, que mantinha práticas em sua vida que de forma alguma agradava a Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso o suficiente para até mesmo aquele povo que na visão dele não merecia ser perdoado, mas que Deus estava sim disposto a perdoar. O texto nos mostra também que Jonas expõe a sua situação por causa da sua desobediência, e ele começa na sua oração narrar momentos difíceis que ele estava enfrentando. E ele diz lá no verso 3 que o Senhor havia lançado ele nas profundezas, no coração dos mares, nas correntes das águas. Ou seja, ele estava em uma situação que aos olhos dele, aos olhos humanos, era impossível sair, porque ele estava no coração dos mares e ninguém a braços consegue sair do coração dos mares, e que essas correntes das águas que cercavam ele, muito provavelmente iriam impedir de que ele conseguisse chegar a um lugar a salvo. E essas torrentes, né, como diz na minha versão, que ele ainda enfatiza ainda mais a ideia com relação à questão das correntes. E ele diz também que as ondas passaram por cima dele, ou seja, ele não tinha mais salvação naquele momento. Não sei aqui qual dos irmãos já tomou um caldo na praia, não sei se é assim que fala, quando você está lá numa onda e a onda bate em você, lhe derruba. E uma vez nós fizemos um retiro lá em Porto do Sauípe, né, lá da congregação, e lá tem uma praia chamada Praia da Marizia, e as ondas lá são fortíssimas, né? E ela quebra justamente na beira da praia, e qualquer pessoa despreparada, se ficar ali de vacilo, toma um caldo, e a gente brincava apostando para ver quem conseguia tomar menos caldo. Eu particularmente tomei muitos caldos,
mas era uma situação em que a gente não tinha controle. A onda pegava a gente assim, virava de cabeça abaixo e a gente saía embolando no meio daquelas ondas. Não tinha solução a não ser que aquela corrente de água passasse e jogasse a gente na beira da praia para que conseguíssemos sair daquela situação. Eu fico imaginando Jonas exatamente nessa situação, envolvido com a sua desobediência de tal maneira que ele não conseguia se livrar daquela situação em que ele estava vivendo. As correntes das águas jogava ele para um lado, jogava ele para o outro. Ele não tinha forças para sair daquela situação. Muitas vezes, meus irmãos, encontramos pessoas assim também. Muitas vezes são pessoas que estão ao nosso lado, que convivem conosco, estão vivendo uma vida de desobediência ao Senhor, e as correntes jogam para um lado, jogam para o outro, e essa pessoa não consegue sair daquela situação, tendo uma vida igual a Jonas, sendo jogado de um lado para o outro. Bom, foi exatamente nessas circunstâncias que Jonas disse lá no verso 4 que ele foi expulso da presença. Como poderei ver teu santo templo novamente? Ver o santo templo, pensamento judaico, significava estar na presença de Deus. E diante da sua desobediência, ele não se achava mais digno de estar na presença de Deus. E quando nós fazemos um link dessa situação de Jonas, lá com Gênesis capítulo 3, verso 23, quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, Deus então os expulsou do jardim, do Éden, e eles não tiveram mais o mesmo relacionamento com Deus. Eles se afastaram da presença de Deus, isso por conta da sua desobediência. O profeta Isaías, quando estava pregando para a nação de Israel, lá no capítulo 59, verso 2, disse que o que afastava o povo da face de Deus eram as suas iniquidades, seus pecados. As únicas coisas que podem nos afastar da presença de Deus são os nossos pecados, as nossas iniquidades. Dentre esses pecados e iniquidades está lá a desobediência. Exatamente igual o que aconteceu com Adão e Eva, quando Deus disse, não comam do fruto, eles foram lá. Deus disse para Jonas, vá à cidade de Nínive. Jonas foi para a cidade de Tarsis, quer dizer, estava a caminho, mas não conseguiu chegar. Quantas vezes Deus tem dado ordens para nós temos descumprido as ordens de Deus. Jonas, então, não se achando digno de estar na presença de Deus, ele ainda continua dizendo lá no verso 5, que as águas cercaram ele até a sua alma, ou seja, ele não estava tendo sossego. Sabe, uma pessoa quando está com a consciência pesada daquilo que fez, que cometeu, era Jonas. A consciência dele estava tão pesada que aquelas correntes de água não estavam alcançando apenas o seu corpo, mas a sua alma. Ele não conseguia se desvencilhar daquela situação. Ele diz também que o abismo rodeou ele, ele olhava para um lado, olhava para o outro, e para onde ele olhava estava o abismo. O abismo em todos os lados em relação a Jonas significa que ele não tinha caminho para percorrer, ele não tinha por onde caminhar.
Ele diz também que as algas se enrolaram na cabeça dele. Eu não sei quantos de vocês já tomaram banho em uma praia, quando aquela praia está cheia de alga, que as algas ficam grudando no seu corpo, você tira uma, vem outra, e ela enrola em você todo, e dá aquela agonia. Tem gente que tem até pavor de entrar. Imagine essas algas rolando na cabeça de Jonas. Literalmente falando, Jonas estava todo enrolado. E a desobediência à vontade de Deus faz exatamente isso com qualquer pessoa. Faz com que a pessoa fique completamente enrolada. No verso 6 ele diz que afundou até os fundamentos dos montes. A terra aprisionou ele para sempre com as suas trancas. Ou seja, ele não via mais solução de forma alguma. Mas ele diz que Deus fez ele subir a vida da sepultura. O Senhor Deus fez ele sair daquela situação. Ele clamou ao Senhor. Isso nos ensina, mesmo que estejamos vivendo em uma situação como essa, precisamos clamar ao nosso Senhor. Judas, na sua aflição, então, ele lembra que a salvação vem do Senhor. E ele, então, faz um voto ao Senhor e ainda oferece sacrifício. Lá no verso 7, ele diz exatamente isso, que ele se lembrou do Senhor, e foi nesse momento de angústia, onde ele lembrou do Senhor, onde a sua vida já estava quase que desfalecida. Ele então dirigiu a sua oração ao Senhor, seu santo templo. Mais uma vez aqui ele nos remete à ilustração do templo, no sentido de que o judeu enxergava no templo o encontro, o reencontro com Deus. A oportunidade de estar mais uma vez frente a frente com o Senhor. E ele então toma essa atitude de buscar ao Senhor. E com isso, então, ele faz uma comparação entre aqueles que buscam ao Senhor e aqueles que buscam ídolos inúteis, quando ele diz no verso 8, os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia de Deus. Com isso, ele está nos mostrando que o único caminho, e nós sabemos disso, e não podemos perder de vista, que é o nosso Senhor. Mas nós precisamos ter o cuidado com a nossa natureza pecaminosa. Porque se nós não tivermos cuidado com essa nossa natureza, nós vamos agir igual a Jonas, desobedecendo a vontade do Senhor. Bom, Jonas então, diante disso, ele faz então um sacrifício ao Senhor e ele faz um voto, porque ele entende que a salvação pertence ao Senhor. O sacrifício que Jonas está falando aqui neste momento, e o voto ao qual ele está se referindo, é o fato de que ele estava disposto a abrir mão da sua vontade e fazer a vontade do Pai e cumprir com o seu voto essa vontade, esse sacrifício que ele havia se referido. Meus irmãos, sacrificar ao Senhor significa abrir mão da nossa própria vontade. Eu não sei se com vocês acontece assim, mas comigo é muito difícil abrir mão da minha própria vontade. Mas eu preciso entender que a minha vontade, ela me leva ao caminho da desobediência. E eu posso, igual a Jonas, acabar na barriga do peixe. E por isso eu entendo então de que eu devo ser obediente à vontade de Deus, sacrificando a minha própria vontade para fazer a vontade do meu Senhor. É isso que é sacrifício. Será que você está disposto a fazer esse sacrifício? Fazer a vontade do Pai? Dizer não à sua própria vontade e fazer a vontade dele, porque aquilo
É aquilo que Ele quer para a sua vida? Foi esse caminho que Ele traçou para você? Essa foi a decisão de Jonas diante da circunstância que ele estava vivendo. Depois dessa oração, depois dessa confissão, depois desse sacrifício e do voto diante de Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor deu ordens ao peixe. E este peixe vomitou Jonas da terra. Dar ordem aos peixes significa, ao peixe, melhor dizendo, significa dizer que Deus está no controle da situação, que Ele governa até mesmo aquele grande peixe, que Ele pode muito bem colocar o seu servo, assim como Ele fez com Jonas, terra firme, lugar seguro. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês 3 lições que eu retiro desse texto para a minha vida. A primeira lição é que, mesmo que você esteja no fundo do poço, por causa da sua desobediência ao Senhor, saiba que Ele pode lhe tirar de lá, se você clamar. Deus está disposto a tirar qualquer um do fundo do poço. E eu quero trazer aqui uma ilustração interessante que mostra exatamente uma referência a esse texto de Jonas. Vocês lembram de quando os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade e Jesus então veio andando por sobre as águas e Pedro então disse: se for tu mesmo, Senhor, faz com que eu ande também sobre as águas e vá até o Senhor. E Jesus disse: venha, meu filho. Pedro então saiu caminhando por sobre as águas da mesma forma que Jesus. Mas o texto diz que a tempestade era muito grande, as ondas eram enormes, o vento era muito forte. E Pedro, naquele momento, ao invés de estar focando no Senhor, ao qual ele estava indo em direção, andando por sobre as águas, ele deixou de olhar para o foco que é Jesus, passou a olhar as grandes ondas, os ventos fortes. E essas grandes ondas e os ventos fortes significam exatamente as coisas que acontecem ao nosso redor, que fazem com que nós percamos o foco naquele que é o nosso alvo, Jesus. Diante dessa situação, Pedro então começa a afundar. O que é que ele faz? Clama pelo Senhor. O Senhor estende a mão a ele, tira ele lá do coração, das profundezas dos mares, coloca ele em lugar seguro, porque ele clamou ao Senhor. Saiba, meu irmão, minha irmã, se nós verdadeiramente clamarmos ao nosso Senhor, Ele nos tira e nos livra de qualquer situação difícil. A segunda lição é que Jonas expôs ao Senhor a situação. Ele confessou os seus pecados e mostrou a Deus a situação que ele estava vivendo, mesmo que tudo aquilo tenha sido por causa da sua desobediência. Mas ele fez questão de, na sua oração, confessar a circunstância difícil que ele estava vivendo, muito embora Deus sabia perfeitamente daquilo. Mas isso nos mostra que nós também devemos ter essa mesma atitude de confessar os nossos pecados, de dirigir a nossa palavra ao nosso Senhor, pedindo a Ele perdão, clamando a Ele por causa das nossas falhas e faltas. Fazendo isso, Jonas a estreitar os laços. Exatamente isso que cada um de nós precisamos fazer todos. Confessar ao Senhor, para que possamos estreitar o laço com Ele. Terceira e última lição, e nunca se esqueça que Ele, o Senhor, é a única solução para a sua vida, porque Ele entregou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
como sacrifício para morrer no nosso lugar. Então, o único sacrifício que Deus recebe e aceita é o sacrifício de Jesus, não o nosso. Por esse motivo que nós devemos dirigir a Deus as nossas orações, em nome de Jesus, porque foi Jesus que fez o sacrifício perfeito. Nós só conseguimos imitar de forma muito ruim aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é. Portanto, meus irmãos, mesmo no fundo do poço, nós temos a oportunidade de clamar ao nosso. E eu quero encerrar dizendo que no fundo do poço, clame ao Senhor e Ele dará ordens para que você saia lá do fundo do poço. Mesmo que esse poço seja muito fundo. Mesmo que esse poço seja aos nossos olhos humanos possível de sair, certamente Deus tem poder para isso e muito mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos rogar ao Senhor neste momento. Rogar ao Senhor, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Suplicando ao Senhor que a cada dia esteja trabalhando em nossos corações, tirando, ó Deus, das nossas vidas tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para que nós não nos tornemos pessoas desobedientes à Tua palavra, muito pelo contrário, que nós possamos estar sempre dispostos a obedecer às Suas ordens, a fazer-se cumprir nas nossas vidas aquilo que o Senhor deseja. Que nós, ó Deus, possamos fazer diferente do que Pedro fez, de quando estava caminhando diante do Senhor, passou a olhar as dificuldades, as grandes ondas, os ventos fortes. E essas coisas fazem com que nós venhamos a perder o foco no Senhor, mas que nós não venhamos de forma alguma, de maneira alguma, a perder o foco no Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Ó Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para que sejamos fortes, mas fortes em obediência ao Senhor. Que Teu amor e a Tua graça esteja sempre sendo derramada sobre as nossas vidas. É o que nós te oramos, em nome, por amor de Jesus. Amém. Passo a palavra para a nossa irmã Sandra, que vai fazer o encerramento deste. Agradecer a todos vocês e aqueles também que estão em casa. O Senhor possa dar uma noite de paz abençoada para todos vocês, né? E que aquilo que vocês precisam está preparado, né? Então, leve em paz para os nossos lares, nos abençoando, guardando.